Boa noite! Já está no ar mais um programa Elga e Você. Eu sou a Elga Figueiredo e estou feliz demais por poder estar aqui com vocês, transmitindo informação de qualidade. Já dei uma olhadinha no programaço de hoje. A gente fala, um sangue pode salvar, uma bolsa pode salvar 4 vidas, né? Uma pessoa pode doar uma bolsa que vai salvar 4 pessoas. A gente tem muitas doenças, né, que precisam da transfusão para que o paciente continue lutando, né? Sim. Até com questão de não só doenças, mas às vezes acidentes, né? Algumas coisas que acontecem que não são programadas ou que, né, às vezes são rápidas e que a gente precisa do sangue para que o paciente continue vivo, para que o paciente continue conseguindo fazer a sua luta, né? Então, precisamos de doadores. A Estância Bahia tem 34 anos, né, a nossa empresa, e desde o primeiro dia minha mãe estava lá. Então, foi literalmente construída aí com suor e sangue dos dois. Então, a mulher já mostrou a competência através da minha mãe, então o caminho já estava aberto, eu só continuei nos passos dela. E a gente foi literalmente criado junto com a empresa, com o leilão, com os eventos, então as coisas foram acontecendo naturalmente. Meu pai sempre falava que a gente tinha que ser o que a gente queria. Mas, por fim, a gente se apaixonou pelo leilão, pela empresa e, né, fomos realmente, literalmente crescendo com a empresa e aquilo foi muito natural. Quando a gente viu, estamos os 3 trabalhando e vivenciando essa rotina que já ganhou nosso coração desde a infância. E aí, gostou? Então fique ligadinho que o Elga e Você já começou. E a partir de agora, vamos falar de solidariedade, amor ao próximo e saúde pública. Junho chegou e uma campanha muito especial também, o Junho Vermelho. E para isso estamos recebendo ela novamente aqui em nosso programa, a doutora Paloma Valk, hemoterapeuta e hematologista, que sempre está presente aqui em nosso programa e nós podemos aí fornecer informações com qualidade aqui. Doutora, seja bem-vinda mais uma vez. Muito obrigada pelo convite. E hoje ela veio muito bem acompanhada, né? Vanessa Barbosa, assistente social do Hemosan. Isso. Seja bem-vinda, Vanessa. Muito obrigada, agradeço o convite. Olha, eu fico muito feliz de podermos falar sobre um assunto tão necessário, né, doutora? Doar sangue. Doar sangue salva vidas mesmo, né, doutora? Com certeza. A gente tem muitas doenças, né, que precisam da transfusão para que o paciente continue lutando, né? Sim. Até com questão de não só doenças, mas às vezes acidentes, né? Algumas coisas que acontecem que não são programadas ou que, né, às vezes são rápidas e que a gente precisa do sangue para que o paciente continue vivo, para que o paciente continue conseguindo fazer a sua luta, né? Então, precisamos de doadores. E é algo que a gente precisa trazer sempre, essa visibilidade, porque muitas pessoas não é por, ai, nossa, eu não ligo, não é isso. Às vezes a pessoa, a rotina da vida te consome, né? E você não tem aquela atenção, aí só lembra disso quando alguém próximo, quando viu, ou alguém da família, não é verdade, chamou, doutora? Né? Porque precisou, exatamente. Sim, porque você fazendo essa provocação, você fala, nossa, vou fazer uma boa ação. Vou doar sangue. Exatamente. Tá aí, né? Quem está em casa, né, e quer fazer uma boa ação, é uma ótima ação, né, doutora? A doutora que está aí na linha de frente, eu acredito que tem várias histórias reais de que a doação de sangue salva vidas. Assim, como hematologista, acho que quase todos os pacientes, uma grande parte dos meus pacientes precisam de transfusão, né? E precisam da doação para poder combater a doença ou para poder viver. Né? Sim. Então, sim, a gente precisa muito de doação. E a gente sabe que no Brasil, a gente não tem essa cultura. Acho que é uma coisa muito cultural também, né? Infelizmente. Doutora, você falou uma coisa, e é aqui no Brasil? Porque assim, existe relatos, né? Existem comparações, né? Feitas, quantos % da população doa sangue? E a gente vê países da Europa, tem 5, 10% da população, que é uma quantidade pequena, mas mesmo assim, se essa parte doa sangue no Brasil não chega a 3. Olha só. Muito poucas realmente pessoas têm esse hábito, né? Têm essa ideia,
esse costume, né, de doar. A gente sabe que aqueles que doam, como a gente estava conversando, aqueles que doam, às vezes, uma vez, a gente fica ligando. Ai, vamos, volta, eu preciso do seu sangue, tem paciente que precisa. Porque existem tipos raros, né, tipos que são mais difíceis de encontrar, então, ó, negativo, por exemplo, a gente sempre liga, ó, deu 2 meses para homem, 3 meses para mulher, volta porque a gente está precisando, tem paciente que precisa. Então, a gente precisa fazer isso porque às vezes só na doação altruísta, como é para ser, a gente não tem aquele doador suficiente, né? Então, a gente precisa que as pessoas se lembrem e façam disso um hábito na sua vida. Com certeza. Vanessa, você que está ali na linha de frente também, né, no dia a dia, como é que está? Você está na triagem? Eu faço a triagem clínica, né, que é um histórico clínico do doador, né, para ver se ele está em condições de estar fazendo a doação de sangue, mas são coisas simples, né, faço avaliação dos sinais vitais, remédios, alguns históricos de doença, mas assim, ultimamente a gente está com uma demanda legal, né, Paloma? O fluxo tá bom, a gente tem um setor legal também de captação, que liga, igual a doutora Paloma estava comentando. Então, assim, é importante essa ligação, né? Muitos doadores falam, Vanessa, hoje eu estava pensando em vir doar e aí me mandaram um WhatsApp, me lembraram. Então, assim, a gente tem, né, toda essa ligação, é legal. E é algo que funciona mesmo, né? Eu Sim, imaginei, eu sim. não sabia que tinha esse trabalho, sabe? E imaginei, eu falei, lógico, porque de repente a pessoa não está pensando naquilo naquele momento, né? E recebe uma ligação, estamos precisando do seu sangue, principalmente um O negativo, que é raro, né, doutora? Sim, exatamente. É mais raro e é o que mais precisa, né? Assim, é aquele que ajuda todo mundo, né? Então, o O negativo, ele é doador? Ele é o sangue, né? Hemácia O negativo é doador universal. Olha só, realmente salva vidas, né? Salva vidas. Vanessa, eu também acredito que é uma informação que está aí disponível, mas sempre é bom lembrar. Todo mundo pode doar? Você pode nos falar mais ou menos como é que funciona aí essa seleção de pessoas? Então, chega a qualquer momento lá? Como é que funciona? lá a gente funciona de segunda a sexta, né, no horário comercial, das 7 até as 18, não fecha para almoço. Sim, tem que estar em boa saúde, né, Paloma? E tá se cuidando da saúde. Lá a gente faz um teste de hematócrito, que a gente fala que é hemoglobina, né? Pra ver se isso tá com acontece anemia. ali na hora, no momento que a pessoa hora. chega. Aí a gente vê se é O resultado também sai ali na hora? Sai tudo na hora. Não tem corte, não é invasivo, é um aparelho, né, que a gente usa, tá bem moderno, que é através do sensor. Então ali a gente já fica sabendo se o doador tá com anemia, se dá para doar. Olha só, não tem cortes. Rapidinho. Olha que maravilha, doutora, essa tecnologia maravilhosa, né? É tão importante falar isso também, porque às vezes só nesse primeiro momento a pessoa já, né, não vou porque vai doer, eu tenho fobia, né? de agulha, né? É mais ou menos por aí. É um sensor, né? Então, assim, é bem rápido, prático e não tem corte. E também a pessoa tem um exame, já dá uma checada na saúde, né? Com 7 dias, né, liberada a sorologia para o doador, ele tem acesso, né, e vai por e-mail. Se caso acontecer algum imprevisto de bloqueio, né, através das doenças, né, que são relacionadas, a gente entra em contato com o doador, ele vai até o banco de sangue, a gente, né, dá uma orientação, encaminhamento, se for a necessidade, mas sempre tem. E é isso, é bem sempre tem que ser entre 18 e 60 anos, né, para a primeira doação. Tem o peso também? Maior que 50 quilos. Maior que 50 quilos. E tem algumas doenças, né, que não podem, algumas patologias que não podem ser doadores. Então é isso que a Vanessa faz, essa pesquisa, essas perguntas, né, e algumas medicações também que não podem estar em uso durante na hora que for fazer a doação, né? Então, essas são as avaliações que são feitas iniciais. Importante falar também que sempre tem muitas campanhas, né? Sim. Campanhas para doação. Mas, todos os dias, a pessoa pode chegar lá e é recebido. Então, se eu entender que hoje eu quero doar, eu posso ir tranquilo. Não precisa agendar, não precisa nada, né, Vanessa? Não precisa. A gente está lá à disposição das 7 até as 18. A gente tem lá, né, o doador passa por um cadastro, e depois em seguida a triagem, e se der tudo certinho, se há necessidade de fazer um lanche, alguma coisa, a gente tem também. Tudo. Entendi. Então lá ele é bem orientado. A Vanessa falou algo, doutora, que eu acredito que já seja os frutos que estão sendo colhidos destas campanhas que como o Junho Vermelho, que vem sendo feitas, né? A Vanessa falou, nós estamos aí em um momento bom, né? Que temos lá um estoque bom de sangue. Doutora, eu acredito que seja reflexo dessas ações, dessas campanhas, né, doutora? Sim, exatamente. Assim, a gente sabe que existe um fluxo, a gente sabe, por exemplo, agora vai vir um feriado prolongado.
a gente sabe que diminui, né? Por exemplo, Natal e Ano Novo é um período que são 2 semanas que espontaneamente quase ninguém vai doar. Então, a gente se prepara para esses momentos, né? Então, eu vou aumentar, a gente tem um tempo de duração de cada bolsa, né, doada. Então, eu sei que uma hemácia vale 35 dias, uma plaqueta vale 5. Então, eu me preparo para esses dias para que, quando eles vierem, não haja falta para aqueles hospitais que a gente atende, né, por serviços que a gente atende. Então, a gente liga, a gente pede para doar, a gente agenda a doação. Então, tal dia, você não pode ir hoje, amanhã, ou vem na sexta, que aí vai ficar mais tempo doando. Então, tudo isso a gente se programa para que não tenha falta para os nossos pacientes. E existe também esse prazo de validade, né, doutora? Exatamente. Lembrando que cada hemocomponente, o paciente doa um sangue, o sangue total que a gente fala, tá tudo ali. Aí esse sangue ele vai para a separação para virar hemácia, plaqueta, plasma e crioprecipitado. E cada um deles tem um período de doação, de validade, desculpa. Cada um deles vale por um período. Então, por exemplo, a hemácia, que é o sangue, o vermelho, ele vale 35 dias, dependendo do conservante que ele tem. Sim. A plaqueta vale 5 dias. Então, é uma coisa que a gente precisa de muitas doações, a gente precisa programar bem. A crio e plasma, eles são congelados e eles valem por um tempo maior, né? Até 1 ano, assim. Então, isso é mais tranquilo. Mas os outros, a gente sabe que a gente precisa estar bem contabilizado. Então, todo dia a gente vê quantos doaram, quantos estão transfundindo, quem está transfundindo o quê. É plaqueta de 12 em 12, quantos eu vou precisar. Então, tudo isso é contabilizado para a gente programar quem vai vir, para quem a captadora vai ligar e chamar para que possa repor o que está faltando e o paciente não ficar sem. E vamos dar uma paradinha bem rapidinho e a gente já volta. Estamos de volta para mais um bloco deste bate-papo sensacional. Aonde está localizada o Hemosan? Nós ficamos ali anexo ao Hospital Santa Helena. Anexo ao Hospital Santa Helena. Bem localizado entre o cartório e o Hospital Santa Helena. É importante falar, né? Porque daí a pessoa já fica com essa informação. Eu não sabia do curto prazo das plaquetas. Então, eu imagino que sempre precisa estar aí. É um processo contínuo de doação, né? De doador. Que tem pessoas que precisam, né? Constantemente, sim, doutora. Das plaquetas também ou só do sangue? Porque tem uma doença, acho que é a hemofilia, né? Que geralmente as pessoas estão precisando aí de doação. A hemofilia, na verdade, é um distúrbio de coagulação que não transfunde. Não usa o seu fator de coagulação. Entendi. Mas existe anemia falciforme, talassemia, que são doenças que transfundem com frequência. Fora leucemias, né? Pacientes em quimioterapia que transfundem sempre. Leucemia, por exemplo, transfunde hemácia e plaqueta. Tipo, por alguns períodos, 10, 20, 15 dias, eles transfundem diariamente. Né? A hemofilia, ela não coagula, né? Exatamente, exatamente. A hemofilia, ela não coagula. Porque essas pessoas que têm essas doenças, que têm essa necessidade, então realmente, né, precisa Sim. que as pessoas tenham esse compromisso, essa responsabilidade Exatamente. Também de ir lá fazer uma doação. Quem doou uma vez tem um período para poder doar novamente? Sim, a mulher, né, a gente tem um intervalo de 90 dias e o homem 60, né? 60 dias. Isso, o homem pode doar até 3 vezes anual, 4 vezes, desculpa, e a mulher 3 vezes. É o porte, né, doutora? O homem geralmente tem mais força física, né? A mulher precisa esperar 90 dias. É que a mulher tem a menstruação, que perde também, né? Então o tempo de recuperação é mais devagar, né? E realmente interfere, né, doutora? Interfere. E tem casos, lógico, de nós mulheres que realmente tem um fluxo acentuado que realmente você sente seu corpo um pouco Sim. mais enfraquecido Exatamente. mesmo. Então faz total sentido, né? Doutora, mas olha, é sempre um trabalho maravilhoso. Né, o do Hemosan, realmente salva vidas. Como eu falei com a doutora um tempinho atrás, eu acredito que a doutora tem várias histórias, que isso realmente é algo que a gente precisa trazer ao conhecimento das pessoas, fazer essa provocação para que as pessoas tenham essa responsabilidade, né, doutora? Exatamente. Como eu falei, né, eu que trato muitas doenças, assim, benignas, malignas e que precisam de doação. A gente faz quimioterapias que destroem a medula do paciente, então ele vai precisar por um tempo de transfusão diária, ele transfunde hemácia, ele transfunde plaqueta todo dia. O falciforme, por exemplo, transfunde pelo menos, tem alguns que transfundem uma vez por mês, tem alguns que pela vida inteira, tem alguns por um tempo transfundem. Então, eles precisam e são às vezes doadores específicos, porque eles podem desenvolver anticorpo, que aí não é qualquer sangue que vai ser transfundido. Então, às vezes é uma mesma pessoa que vai doar para aquele paciente
por um bom tempo, entendeu? Então você tem que fazer essa compatibilidade específica, então tem tudo isso, assim, não é só, pegou, doou, transfundiu. A gente tem que compatibilizar o sangue, a gente tem que saber se ele vai ter reação ou não. Então, às vezes tem pessoas que são pessoas para aqueles pacientes, né? São doadores específicos para aqueles pacientes. E a gente tem que respeitar todo o período de recuperação do doador. Então, por isso que a gente precisa que todo mundo doe, porque às vezes eu tenho um, às vezes eu preciso de 2 ou 3 para aquele mesmo paciente. Então, a gente precisa que muita gente vá. E a gente fala muito sobre isso, mas eu não tinha conhecimento sobre essas informações. Que quando você passa a ter conhecimento, aumenta a sua responsabilidade. Exatamente. Né? Você fala, olha, nossa, quantidade de pessoas que eu posso ajudar com um ato simples. Exatamente. Que eu posso ir lá e fazer, né? Algo, a minha boa ação do mês, né? Porque a cada 90 dias, a minha boa ação. Doutora, além dessa campanha do Junho Vermelho, que eu acredito que vocês acentuam mais essa comunicação e também ações pela cidade, pelo nosso estado, quais outras ações o Hemossan tem para que aumente essa coleta? Então, a gente tem o serviço de captação, de ligar, né, de programar, então a gente deixa uma agenda, depois a gente tem a doação de aférese, que é de uma forma específica de doar só a plaqueta, então devolve. Essas doações podem ser feitas mais durante o ano, a gente então deixa isso tudo programado. A gente tem o dia do doador, que daí a gente faz uma festa pro doador lá, e tem o lanchinho, tem camiseta, né. Tem vezes que já teve até banda tocando lá para eles. Para mudar o clima, exatamente, né? para eles se sentirem... mudar para o clima certo. Exatamente. Na verdade, porque é um momento feliz para eles entenderem ali. a importância deles, né? Para nós lá e para os pacientes que eles estão ajudando, né? Tem que então, ser recebido com uma festa, exatamente, é uma festa que Vocês têm felizes. Ações itinerantes também, doutora? A gente tem programações, alguns serviços, por exemplo, alguns locais mesmo, né? Algumas empresas ligam, olha, eu quero que faça captação, faça aqui, coleta tal dia. Aí a gente organiza, essa empresa faz a propaganda, né, que a gente vai, e aí os funcionários vão fazer a doação. A gente fica o dia inteiro naquela empresa. Importante, né? E aí, normalmente assim, a gente tem esses contatos e quando a empresa sente... eu tenho um pessoal que vai doar, né? A gente fala, pelo menos tem que ter um mínimo, né, de doação para que vale a pena a gente sair do serviço que a gente está para ir buscar. Então, quando a gente veio e eles se estão dispostos a fazer isso, a gente vai. Olha, façam parte dessa energia, né? Porque é uma energia muito boa, salvar vidas. Porque imagina uma empresa que tem uma reunião de pessoas ali que eles entre si decidem fazer essa boa ação, é muito importante. É muito legal, sim. E quando vocês também têm esse serviço de deslocamento, também faz todo sentido. Porque senão a pessoa fala, nossa, eu vou lá e nunca vai, né, doutora? Sim, exatamente. Então, a gente vai lá se ele dá o que ele tá. Lógico. Não, desculpa de não poder ir, não vai poder dar. Doutora, nessa parte final, a doutora tem alguma mensagem para passar para as pessoas que estão aí aproveitando essa oportunidade e, lógico, acrescendo essa responsabilidade, essa conscientização da importância da doação de sangue? Eu acho que assim, lembrar que a gente fala, um sangue pode salvar, uma bolsa pode salvar 4 vidas, né? Uma pessoa pode doar uma bolsa que vai salvar 4 pessoas. Então, lembrar de que é uma coisa simples para quem vai doar, né? Não ocupa pouco tempo, porque o tempo de doação são mais ou menos 15 minutos, a doação mesmo. Olha só, 15 minutos. A doação, assim, deitadinho lá, são 15 minutos, acho que a pessoa né? acha que vai ficar ali, né? Então, assim, você não tem, no máximo ele fica lá uns 30, 40 minutos no máximo, dentro do banco do processo de sangue. inteiro. Exatamente, entrar, falar, conversar com a Vanessa liberar, fazer a doação, tomar o lanchinho e ir embora. Então, assim, é muito rápido. E é uma coisa que não tem mal, né, pro doador. Se ele está apto a doar, ele não vai ter nenhuma consequência ruim disso, né? E ele vai ajudar muita gente, né? Olha que maravilha. Porque isso é que é o negócio que a gente fala, assim, é muita gente que precisa por um ato muito simples. Só lembrar, se colocar nisso na sua rotina, não, a cada 2, a cada 3 meses eu vou fazer uma doação, vai ajudar muita gente precisa e vai salvar muitas vidas. Maravilhoso. Então, lembrar disso, né? Se programar e se organizar na vida para ajudar quem precisa. Ter esse calendário, né? Exatamente. De comprometimento com todos que precisam, né, Vanessa? Exatamente. Quer deixar uma mensagem final, Vanessa? Eu agradeço o convite de ter vindo e convido todo mundo a conhecer. Qualquer dúvida, eu estou à disposição, né? Como disse, os horários bem flexíveis, não fecha para almoço, a gente está lá de segunda a sexta. E qualquer dúvida, é só... Existe, Vanessa, um telefone que as pessoas possam ligar para tirar dúvidas? Existem, e também deve ter um site também, né, doutora? A gente tem uma página também no Instagram, né, que é Hemossan. E a gente tem um contato, né, que é geral, 3621-6667 também.
Pode ter qualquer dúvida, se tiver qualquer dúvida relacionada até remédio, né, se quiser, pode estar ligando, a gente esclarece. Tem pessoas também. que às vezes tomam alguns remédios, às vezes né? pode Remédio estar para morando, pressão. mora até em outro local, né? Se quiser estar tirando dúvida, pode estar ligando, tá? Olha que A gente maravilha. está à disposição. E quem agradece mais somos nós aqui do nós. programa, porque temos essa oportunidade de passar uma informação, de fazer um chamado para que todo mundo, se não tem ainda, crie essa responsabilidade, né? Faça a sua parte, doe o sangue. Eu acho que é uma forma de passar para frente a bênção de Deus, que é a bênção da saúde que a gente tem, né, doutora? Exatamente. A doutora mais... acho que mais que eu pode falar isso, que lidar com pessoas todos os dias que infelizmente neste momento estão sem saúde, e isso é o nosso bem mais precioso, né, doutora? Exatamente. A gente precisa fazer a nossa parte e agradecer também. É isso aí, acho que é bem isso, né? A gente, quem puder, que está saudável, ajuda quem não tá, né? Doe sangue. Doe sangue. Doutora Paloma Valk, muito obrigada mesmo pela sua presença, pela sua participação. Repito que o presente é nosso, ter você aqui, uma profissional séria, uma profissional que sempre está aí tentando fazer o bem, né, em todos os sentidos, com seu conhecimento, mas também mobilizando a sociedade para o que realmente importa. Então, fico muito feliz em tê-la aqui. Viu, Vanessa, da mesma forma, tem um trabalho fantástico, né, você pode estar ali salvando vida todos os dias, orientando as pessoas também que têm essa vontade, que têm essa energia, e eu fico muito feliz de ter você aqui também. Eu que agradeço. Tá bom? Muito obrigada. E volte sempre, viu, doutora? Com certeza. A doutora tem muito conhecimento, precisa compartilhar aqui com a gente. É uma pessoa maravilhosa. Doutora, mais uma vez, obrigada, Vanessa, também. Até a próxima. E o nosso programa de hoje continua na sequência, mais um bate-papo fantástico. A gente já volta. E a partir de agora, a nossa conversa é com uma mulher que carrega nas mãos a responsabilidade de manter viva a tradição de uma das maiores leiloeiras do país. E faz isso com muita fé, competência e sensibilidade. Gabriela Tonhá, eu estou tão feliz em te receber aqui. É uma grande oportunidade de ter uma mulher forte, uma mulher ao mesmo tempo forte e sensível e com uma trajetória maravilhosa. Muito obrigada por ter aceitado o convite. Obrigada a você, Elga. É uma alegria estar aqui, conversar com você, compartilhar um pouquinho das nossas experiências e aprender muito também com você, que é uma mulher incrível. Oh, obrigada. Olha, o presente quem ganha sou eu. Gabriela, então vamos começar assim já aquecendo o coração de todos. Como é para você que olhar para a sua trajetória e também olhar para tudo que a sua família construiu? O que mais te emociona? Elga, na verdade, assim, foi algo muito natural, que não foi nada, eu vou dar continuidade no negócio da minha família, eu vou, desde criança, traçar esse caminho. Mas foi tão natural que, algo que me trouxe muita alegria, desde criança, criada nesse ambiente. Então, foi com muita naturalidade, muita tranquilidade. Sem pressão. Sem pressão. Olha que maravilha. Foi muito legal. Porque, geralmente, quando é uma família, assim, de muita tradição, né, eu acredito que sempre tem aquela, nossa, e aí? Ainda mais como mulher, né, Gabriela? Você fala, nossa, apesar de que vocês são 3 irmãos, 2 mulheres e um homem, é isso? A configuração? Isso. Mas é muito legal, porque a gente foi literalmente criado junto com a empresa, com o leilão, com os eventos. Então, as coisas foram acontecendo naturalmente. Meu pai sempre falava que a gente tinha que ser o que a gente queria. Mas, por fim, a gente se apaixonou pelo leilão, pela empresa e fomos realmente, literalmente crescendo com a empresa, e aquilo foi muito natural. Quando a gente viu, estamos os 3 trabalhando e vivenciando essa rotina que já ganhou nosso coração desde a infância. Gente, que maravilha quando é assim, natural, Sim. Sem pressão, que você realmente é uma escolha que você faz porque você realmente é apaixonada por aquilo, não porque você tem a obrigação de dar continuidade em tudo que a sua família construiu, não é verdade? Sim. Então isso é um presente também. É um presente, é uma alegria e assim, é muito gostoso você trabalhar com aquilo que você ama, que você acredita, e que você realmente imagina aí o seu futuro junto a essa trajetória. E lógico que todo mundo fica curioso para saber como é que é uma mulher atuando
da forma, você cuida mais da parte financeira, administrativa, né? Eu li um pouquinho lá antes sobre as informações que você me passou, mas em um ambiente masculino. Isso já ficou para trás? É algo que ainda tem um impacto para você? Não, assim, ainda predomina muito, né, a presença masculina na pecuária, acho que no agro no geral, mas na pecuária em si... Na pecuária mais ainda, né? Mais ainda. Mas assim, a nossa equipe realmente é composta por mais homens, mas as mulheres já estão muito nos bastidores, já estão também no comercial, na linha de frente, então, né, algo que a mulher conquistou o seu espaço e tem todo o respeito, né, os clientes, os colegas de trabalho, a equipe é muito engajada, tanto homens quanto mulheres. Eu acho, assim, eu percebo muito isso, que esse toque feminino, a sensibilidade, precisava, né? Era necessário também na pecuária, no agronegócio como um todo. E na verdade, assim, a Estância Bahia tem 34 anos, né, a nossa empresa, e desde o primeiro dia minha mãe estava lá. Então, foi literalmente construída aí com suor e sangue dos dois. Então, a mulher já mostrou a competência através da minha mãe, então o caminho já estava aberto, eu só continuei nos passos dela. Qual é o nome da sua mãe? Jane. Jane, então ela foi uma referência para você. Ela é. Ela é uma Ela continua atuando? Continua. Olha que maravilha. Minha mãe, eu falo que ela tem uma visão de águia, sabe? Meu pai é extremamente comercial, comunicativo, minha mãe é mais calada, mas tem aquele olhar clínico, sabe? Ela observa os detalhes. Observa os detalhes. Gente, queria ser mais parecida. Eu queria ser mais parecida com ela. Eu também, às vezes os detalhes me passam, sabe? Mas as pessoas que têm essa habilidade, que têm esse talento, eu falo que é um talento. É um talento. Né? E eu passo às vezes batido por cima, mas realmente faz toda a diferença. Mas eu amo, às vezes eu tô com preciso tomar alguma decisão, eu chamo minha mãe, ela tem uma visão assim que clareia, sabe? Daí eu falo, nossa, eu preciso aprender mais aí. Você vê o que é o exemplo. O exemplo. O exemplo é algo que realmente reflete na nossa vida, né? E quando você tem boas referências como você teve, realmente você tem aí uma construção de futuro mais, de uma forma mais leve, de uma forma assim mais tranquila, né? Sim, com certeza. É muito que bom. maravilha. E você, nesse segmento, como mãe de 3, é uma responsabilidade gigante que você tem à frente da Estância Bahia, não só como empresária, mas também, como eu falei no início do bate-papo, mantendo a tradição da família. Sim. E você também tem a sua família para cuidar. Tenho a minha família, que é o desafio de muitas mulheres, né, Gabriela? Você conseguir conciliar, né, todos esses papéis aí que a gente exerce. Mas é muito bom porque, assim, eu olho para minha infância e eu falo, gente, foi tão leve, foi tão bom como os meus pais me criaram, que eu tento replicar com as crianças. Eu sempre tive uma rotina, né, quando criança, que a gente ia e participava dos leilões. E aos poucos, quando fomos crescendo, a gente ia ajudando com coisas simples, né? E eu tento fazer isso com os meus filhos, de levá-los de vez em quando para o escritório. Toda semana, um ou outro deles vai. Sério? E, assim, amam. Tem uma mesinha, uma réplica da nossa mesa, do tamanho deles lá no escritório. Lindo. E eles gostam de ir para lá e a gente tenta fazer isso, sabe? Porque fez tanta diferença para mim. Entendi. É um ambiente de alegria, familiar e de trabalho, mas trabalho com alegria. Então, eu tento passar isso para eles. E com certeza eu acredito que vai ser uma construção que vai dar muito certo. Eu acredito. Né? Porque geralmente, às vezes, lógico, cada família com a sua tradição, com o seu formato, mas inserir essa parte do profissional, do trabalho, da atividade financeira da família com tanta naturalidade, isso é tão bom, né? É bom, é desafiador e, assim, é um exemplo para a gente seguir, né? Eu falo que tantas vezes a gente deixa para pensar em sucessão, para pensar no futuro, depois de adulto ou depois de formado, e com a gente foi muito diferente. As coisas foram acontecendo e no meio da escola nós íamos nos envolvendo, né, nos períodos que não estava na escola, estava na empresa, no momento de férias, né, meu pai dava férias para secretária, eu era secretária, e foi assim que a gente foi criado. Seu pai é demais, né? Ele, olha, de alguma forma vocês vão aprender. Vou fazer esses meninos valorizarem. De tudo ali,
né? Mas de certa forma, isso foi muito positivo. Vocês conhecem a cadeia como um todo, literalmente, não é verdade? Todas as funções ali a gente exerceu em algum momento. E todo mundo, todos os 3, né, irmãos que hoje estão aí à frente da Estância Bahia, cada um entendeu qual era a sua habilidade, seu talento? Foi se direcionando? Gente, foi natural isso também? Olha, foi natural, Elga. Na verdade, assim, normalmente o meu irmão é o mais velho, é o primogênito, eu falo que é o líder de nós 3. E por ser homem também, como leilão pecuária, acaba, né, tendo bastante a figura do homem. Essa testosterona, né? É verdade. E acaba assim que os leilões são muito finais de semana, então o Guilherme assumiu e literalmente incorporou esse papel. Aos poucos, quando eu comecei a trabalhar, eu fui mais para a parte administrativa, para marketing, depois voltei para o administrativo e para o financeiro. Foi muito natural mesmo. E, por fim, a minha terceira irmã, né, a terceira dos filhos, a mais nova, a caçula, ela não queria trabalhar na empresa. Olha só! Ela foi diferente de mim e do Guilherme, que a gente já, no meio da faculdade, já começamos a trabalhar, já entramos ali junto com a faculdade, já tivemos as nossas responsabilidades na empresa. Ela não, ela saiu para estudar, foi estudar em São Paulo, se formou e voltou. E ela voltou há pouco tempo, acho que tem um ano e meio, mais ou menos. Como é o nome dela? Giovana. Giovana. Isso quase não acontece, né? As pessoas vão embora e falam, não, eu vou ficar pra lá. E quis voltar para ficar perto da família. Quis voltar e assim foi, literalmente, Deus encaminhou para que ela estivesse aqui e a gente está muito feliz, porque as coisas aconteceram de maneira tão interessante que eu falo que foi Deus que direcionou, que meu irmão foi pro comercial, eu administrativo e financeiro, e minha irmã se formou em publicidade e propaganda, então ela assumiu o marketing da empresa. Que maravilha! Então, Deus e os seus cuidou pais agradecem. Nossa! É muita felicidade, eu falo que né? se meu pai tivesse planejado não tinha dado tão certo, mas foi natural. Mas com certeza com muito mérito de ambos, tanto do seu pai quanto da sua mãe. Não, com certeza, eu acho que com muita sabedoria e graça de Deus, eles conduziram para que, né, hoje a gente trabalha em família e a gente se dá muito bem. Que maravilha. Um ambiente muito... Gabriela, nesse momento do agronegócio, na pecuária, existe aí muitas mudanças, muita inovação. Sim. Você gosta muito de inovação, eu gosto, né? Mas você tem uma tradição aí de 34 anos. Como você lidar com tudo isso? Então, Elga, na verdade, a Estância Bahia, ela tem esse DNA de conseguir aliar a tradição e a inovação. Porque nós somos uma empresa de 34 anos, mas como leiloeira, como forma de comercializar gado, a gente sempre trouxe novidade para o mercado. Então, desde, né, meu pai é muito atuante, é o nosso presidente da empresa, é o líder, ele continua trazendo inovação e a gente acabou herdando isso também do DNA do meu pai, da Estância Bahia, de trazer novidade, de estar sempre em busca de algo novo, de atender melhor os clientes, de atender melhor a pecuária, de trazer, né, de sair um pouquinho da caixa, daquilo que a gente já entrega e buscar mais novidade. Hoje a gente tem a tecnologia, que é muito nossa aliada, né? E a gente tenta trazer... Uma mudança gigante aí, enorme. Né? Foi na pandemia mesmo que teve essa migração aí? Não, Elga, na verdade, na pandemia nós já estávamos com os leilões virtuais muito fortes. Olha só. Então a pandemia apenas... Pra quem fica olhando de fora, acredita que foi a pandemia. Ela só fortaleceu e acelerou aquilo que talvez pudesse demorar um pouquinho mais. Mas na verdade, na pandemia, nós já fazíamos leilões online, já fazíamos pela televisão, pela internet, e as coisas só fortaleceram dessa maneira. Na época, a gente fazia em torno de 80% dos leilões já televisionados e online. Aí subiu o índice, né? Na época da pandemia foi 100%. E agora 97%, 95%. Assim? Existe ainda uma parcela, mesmo que mínima, que vocês, só para ter aquele momento de interação, fazer laços, né? Eu acredito que é mais principalmente quando o pecuarista, o vendedor, o criatório, né? A fazenda tem essa tradição e gosta de receber os clientes, a gente atende também. Mas o forte hoje, né, as pessoas gostam dessa praticidade, né, a internet trouxe muita facilidade, né, e hoje as pessoas valorizam tanto o tempo, então acaba que tudo isso aliou para que a gente entregue facilidade para os nossos clientes. Falando de tempo, mas fora a logística, né, Gabriela? Você imagina... Eu como leiga, né, que não vive nesse mundo, mas eu imagino como é que é o transporte, levar todo
os animais. Gado, sim, assim, sem contar assim, que deu também uma qualidade para o manejo desse gado, né? O gado não sofre mais tanto, né? Entendi. Batendo porteira, tendo que levar, gastar com frete, levar para uma estrutura, depois ir para o comprador, enfim, tinha toda essa logística. Hoje é mais prático, é mais lucrativo e com certeza tem mais qualidade na entrega final do gado para o cliente. Então foi espetacular, espetacular, né? Embora que já com certeza já era uma tendência, já estava acontecendo, a pandemia só veio, né, coroar esse momento, acelerar e que se tornou assim quase que 100%, sim, né? Mas foi algo muito positivo. Foi positivo. Cresceu muito em todos os sentidos, sim, né? Sim, com certeza. E como é que está esse momento? Então, Elga, hoje é claro que a internet continua sendo uma grande aliada, né? E a gente consegue, através né, da nossa experiência desses 34 anos, mesmo com a internet que acaba esfriando um pouquinho as relações, a gente consegue estar muito perto do nosso cliente, né? A gente já conhece as dores, as necessidades e a cada dia mais a gente está buscando trazer soluções que vão atender melhor, que vão trazer economia, que vão trazer resultado para o nosso cliente, que esse é o nosso maior objetivo. E os desafios, Gabriela, hoje? Os grandes desafios, eu falo que é desafio e é oportunidade. É lidar com pessoas, assim. É lidar com pessoas, é ter pessoas, né, que congruem com o mesmo valor que a gente, que acreditam nas mesmas coisas que a gente acredita. Então eu falo que o grande desafio de hoje é lidar com pessoas. E vamos dar mais uma paradinha bem rapidinho, a gente já volta. Estamos de volta para o último bloco deste bate-papo fantástico com a Gabriela Tonhá. Você tem também essa veia bem marcante dessa gestão de pessoas, né? Sim. Você sempre buscou esse conhecimento, entendeu que isso é muito valioso, né? É muito importante, né? Sim. Porque eu falo que a gente depende de Deus e precisa de pessoas. Adorei. Então, a gente gosta muito disso. Nós temos uma fé muito grande em Deus e a gente precisa e acredita muito em pessoas também. Então, a gente... E faz toda a diferença, né? Faz toda a diferença. Chega em qualquer empresa, que você valoriza o seu capital humano. Você entende que antes as pessoas falavam muito assim, olha, você chegou na porta do seu trabalho, você deixa o seu lado pessoal. Eu não acredito nisso. Gabriela, isso já ficou para trás, já né? ficou. Com você certeza. É uma pessoa que busca muito ter essa visão, né? De entender a pessoa como um todo. Entender que a pessoa às vezes está enfrentando algum momento que não seja tão positivo e que realmente a gente precisa respeitar isso. Com certeza, até porque a gente fica tanto tempo na empresa, né? E a gente não deixa de ser o que a gente é, independente do lugar que a gente está. Então, estamos na empresa, mas não deixamos de ser mãe, não deixamos de ser esposa, não deixamos de ser filha de Deus. Então, tudo isso a gente carrega, a gente acredita muito que o propósito maior tem que estar alinhado, né? Com todas as coisas, o trabalho, a empresa, a família, o lado mãe, o lado cristã. Então, a gente acredita muito nisso. São pilares da nossa vida, São né? pilares. Que com certeza a gente precisa entender que você tem que estar cuidando de cada um deles. Exatamente. Né? Tem uma amiga que fala que são as pilhas dos pratos, né? Tem que estar sempre equilibrando, né? Mais ou menos isso. Às vezes eu falo, olha, eu sou uma malabarista. Nós mulheres todas somos, né? Somos. Todas somos, porque eu tenho certeza que você, lógico, valoriza demais o seu profissional, mas você precisa cuidar de você primeiro para você dar conta de tudo isso. Exatamente. Não é verdade? Eu falo que é cuidar da gente, estar próxima de Deus, ter uma família alicerçada, né? Porque quando os nossos filhos estão bem, quando o nosso marido está bem, aí a gente consegue exercer o nosso lado profissional bem, né? O nosso programa fala muito de mulheres que atuam no segmento do agronegócio, seja na agricultura, na pecuária, que se destaca, né, nesse segmento. Hoje eu acredito que você tem essa proximidade maior com muitas mulheres que estão atuando como você. Sim. Como é que você me diz, como estamos nós mulheres nesse segmento? Nossa, Elga, eu falo que a mulher, ela com essa visão, né, diferenciada. Eu falei que a minha mãe tem uma visão de águia, né? Sim. E a gente vê na pecuária muitas mulheres, né, que são atuantes, que trazem essa visão de gestão de pessoas, que traz esse olhar que a mulher tem, esse coração.
e acaba contribuindo muito para que a pecuária, para que o negócio da família, para que a fazenda tenha mais lucro. Então, eu falo que a fazenda é uma empresa, né? É uma empresa. Como qualquer outra. Com certeza. Porque antes você olha assim, fala, olha, a fazenda é uma empresa, céu aberto, as coisas acontecem meio que naturalmente, não é tão assim. Exato. Existe uma outra parte, né? Existe, é desafiador, mas eu acredito que a mulher tem conquistado, né, o seu espaço, o seu lugar e tem contribuído muito para que as coisas aconteçam de verdade. Olha que maravilha isso, né? A gente entende que, lógico, existe uma questão cultural do machismo, mas Sim. que isso vem sendo superado. Com certeza. Lógico que talvez a estrutura da Estância Bahia, através da sua mãe, né? Com já certeza, veio ela abriu a porteira para muitas mulheres. Abriu uma porteira gigante, sim. Mas eu tenho certeza que uma empresa de tanta tradição e uma empresa tão sólida e saudável é exemplo para outras, né? É verdade, eu acredito assim que lá atrás tinha que ter o meu pai que desse a oportunidade e o espaço para minha mãe assumir, liderar e contribuir com o olhar dela. E aí, com certeza, isso abriu portas, abriu a porteira para muitas mulheres. Hoje a gente tem um time de mulheres extraordinárias na equipe, então é muito bom isso. Que maravilha, Gabriela. Olha, é tão bom poder dar esse exemplo para os nossos telespectadores, para todo mundo que tem a oportunidade de conhecer um pouquinho do lado humano, de conhecer um pouquinho das pessoas que compõem uma empresa como a Estância Bahia, né? Eu conheço um pouquinho da história da Estância Bahia desde quando era a sede lá no Parque de Exposições. Sim, isso. Agora vocês estão com uma grande sede, né? Mudaram. Como é que está essa evolução e esse crescimento? Na verdade, Elga, nós tínhamos a nossa matriz, ficava no interior do Mato Grosso, em Água Boa, que foi lá que nós fomos fundados. De Água Boa. Isso. Aí em 2018 nós trouxemos a sede da empresa para Cuiabá e desde então estamos aqui instalados na Avenida do CPA, aqui em Cuiabá. Uma grande sede. Sim, graças a Deus. Lá, hoje, assim, eu acho que é uma equipe bem grande, né, de pessoas que vocês têm que estar aí gerindo todos os dias. Somos em torno de 150 colaboradores. 150. Exatamente. E aí espalhados pelo Brasil, né? Mas uma grande parte aqui em Cuiabá. Falando de Brasil, como está o nosso país, as previsões da pecuária? Elga, então, a pecuária, como o agro em si, sofre, né, bastante demais. instabilidade, né, mas o mercado pecuário, o mercado da agricultura também em si tem uma grande oportunidade, né, nós temos um papel de alimentar o mundo. Sim. Então, eu acredito muito no futuro da pecuária, acredito muito, assim, que o agro, ele vai ser valorizado, vai ser reconhecido, porque o Brasil tem uma potência, né, tem uma oportunidade, já é um grande solucionador, né, de trazer alimento para o mundo, então eu acredito muito no nosso potencial. Que nós estamos vivendo com influências de fora, externa, existiu alguma mudança para a pecuária ou não? Continua tudo Elga, com normal, certeza, crescendo? cada notícia, cada semana é uma emoção. Vezes eu acompanho. Cada semana é uma meu emoção. Deus. China parou de importar carne do Brasil, Sim. Enfim, cada semana é uma emoção. Então o mercado, né, ele é dinâmico e a gente busca se reinventar a cada dia e poder estar apto para atender bem esse mercado que é desafiador. Gabriela, mas é isso que nos move, né? É isso que nos move. Que maravilha. Gabriela, você é uma mulher incrível. Como eu falei um pouquinho de tempo atrás, você tem uma visão muito ampla em relação ao que realmente faz sentido nessa vida. Né, cuida muito bem da sua família, cuida muito bem de você, cuida muito bem do seu lado profissional. E a vida é isso, né? Eu acho que é uma roda que a gente precisa fazer girar. E você leva isso também para a Estância Bahia. Vocês têm um trabalho aí fantástico, ajudam um hospital de câncer. Você pode me contar um pouquinho desse trabalho de vocês? Sim, Elga. Na verdade, assim, a gente acredita muito que Deus tem um propósito com as nossas vidas e não é só apenas prosperidade financeira, mas é também a gente poder contribuir com a sociedade, né? Sim. Nós começamos a ajudar o Hospital de Câncer e foi muito interessante, porque nós temos, né, o Flavinho ainda trabalha conosco, um colaborador que tinha uma filha que tinha câncer. E aí ela estava tratando, ele mudou para Cuiabá, ele veio lá do Araguaia para Cuiabá para tratar da filha. E aí ele começou a conhecer o Hospital de Câncer e ele sempre falava para nós o trabalho deles, né? Elogiava o atendimento, elogiava os profissionais.
E vez ou outra ele vinha pedindo alguma ajuda para o hospital, né? Porque o hospital acaba precisando desse apoio da sociedade. E a gente começou a ajudar. E aí um dia ele nos convidou para ir conhecer o hospital. A filha dele estava internada lá e a gente foi conhecer. E a gente se encantou com o trabalho do Hospital de Câncer e a partir de então nós passamos a ser apoiadores, né? Fizemos vários projetos juntos, depois contribuímos com a compra de um ônibus que faz tratamento itinerante no interior. Gente, que maravilha! Essa parte eu não sabia. Exatamente. Então, assim, a gente acredita muito que como empresa, como pessoas na sociedade, a gente tem muito para contribuir. Então, nós temos aí essa sensibilidade, esse coração voltado para ajudar pessoas também. Olha que maravilhoso, né? Eu acredito, assim, que é isso que faz sentido lá no final. Lógico, a parte financeira, a nossa ambição positiva. Tudo isso é bom, né? Com certeza. Mas precisa ter um propósito maior para tudo isso, né? Exatamente. E eu percebo, e é engraçado, Gabriela, eu vou compartilhar algo que eu percebo. A vida me deu essa oportunidade de ter pessoas como você. Pessoas que têm uma história para contar, pessoas assim que realmente vivem uma vida com propósito. E eu observo um traço marcante nessas pessoas, que é justamente isso que você está me falando, sabe? É esse coração que entende que existe algo que realmente tem valor ali e que não é só uma questão financeira, né? Que você precisa passar para frente, você precisa, eu acho que, agradecer toda essa bênção na nossa vida. Exatamente. É mais ou menos por aí, né? É mais ou menos isso que a gente aprendeu em casa, sabe? Que o Sempre financeiro, foi ele é assim. consequência. Exatamente, sempre foi. A gente vê... Para o seu pai, para a sua mãe também? Sim, para os dois. Isso é importante a gente falar sobre isso. Sim. Porque, às vezes, é por um puro desconhecimento, né? Do quanto isso é importante, do quanto é bom você trazer essa frequência positiva para a sua vida. Sim. E quando você mostra isso, que você é uma pessoa assim, que dá certo e que é legal fazer o bem para outras pessoas, a gente faz bem mais pra gente, o exemplo arrasta, né? As outras pessoas também se envolvem com isso. Arrasta, e a gente teve grandes impactos, né, na nossa vida através da Bíblia. E aí a gente também tem um projeto que é distribuir Bíblias. A gente distribui para os nossos clientes, distribui para parceiros. Então a gente acredita muito no poder da palavra de Deus e através disso nós também acreditamos que nós estamos vivendo um propósito que Deus tem para nós. Como pessoas na sociedade. É uma energia maravilhosa estar aqui perto dela. Gente, que maravilha. Estou me sentindo lisonjeada com a sua presença, lisonjeada com a sua confiança de vir aqui, abrir o seu coração, contar a sua trajetória, a trajetória da sua família, né, da empresa de vocês, que o seu pai iniciou junto com a sua mãe, e vocês, como família, estão dando sequência juntos. Sim. São pessoas incríveis. Obrigada, Olha, Elga. estou muito feliz, de verdade. Obrigada mesmo pela confiança de estar aqui no programa. A casa é sua aqui, Gabriela, obrigada. De verdade. Obrigada. Olha, quero receber a família aqui, né? Isso aí. Eu também quero te receber lá na Estância Bahia. Olha, obrigada mesmo, de verdade. Foi, assim, sensacional estar aqui com você. Obrigada, Elga. Quero agradecer a cada um que nos acompanhou. Foi uma alegria estar aqui conhecendo de perto essa mulher maravilhosa. Obrigada. E um beijo para todos que estão nos assistindo. Ai, fantástico! E o nosso programa de hoje fica por aqui, mas se você quiser rever esse programa que foi sensacional, eu adorei, é só correr no nosso canal no YouTube acessando o QR Code que está aí na sua tela. Aguardo vocês na próxima semana.